Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade aos nossos estudos, vamos iniciar o capítulo 3. É só uma continuação do assunto que nós estamos vendo: Guerra Fria e seus conflitos. Vamos relembrar? Capitalismo e socialismo, sistemas de governo totalmente antagônicos, que tem como a economia planificada um sistema econômico cuja produção é controlada pelo governo, pelo Estado, que define o planejamento e as metas da economia do país socialista. Já a economia de mercado é o predomínio da propriedade privada, ou seja, lei da oferta e da procura, lembram? Que é característica de um país capitalista. O pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945, com a bomba atômica no Japão, marca o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da ordem bipolar, onde duas superpotências se rivalizam no mundo. Elas competem, elas vão colocar sua supremacia ideológica, militar, econômica no mundo. E as duas superpotências, de verdade, de maneira direta, elas nunca se enfrentaram. Mas nós vamos ver ao longo desses estudos como elas usaram tantas nações no mundo para colocar o seu poder, a sua verdade, o seu sistema de governo. A regionalização do mundo, nesse período da Guerra Fria, que vai de 45 a 91, é conhecida como regionalização leste-oeste do mundo, ou primeiro, segundo e terceiro mundo. A Europa, que sofreu com a Segunda Guerra Mundial, foi o palco de tantas batalhas, ela estava destruída. Mesmo países que faziam parte do grupo dos aliados estavam destruídos. Então, o que essas duas superpotências fizeram? Elas fizeram acordos com essa Europa. Então, lá foi dividida a Europa. Veja aí, a gente pode observar o lado capitalista do lado socialista. A Europa oriental comunista, a Europa ocidental capitalista. E aí os Estados Unidos fazem o acordo econômico, Plano Marshall, recuperação, um plano de recuperação europeia. Foi um programa elaborado pelos Estados Unidos e tinha como finalidade ajudar economicamente os países depois da Segunda Guerra Mundial, que estavam todos destruídos, da Europa Ocidental. O Plano Marshall foi o principal plano dos Estados Unidos para a reconstrução dos países aliados, né? Quem que contrapunha? Olha aí, ó, a superpotência União Soviética cria um plano semelhante, mas para o seu bloco, o Comecon. Mesma coisa aconteceu com a OTAN. Um acordo militar entre os países capitalistas foi criado lá na União Soviética do Pacto de Varsóvia. Veja aí, um fazia, o outro imitava. Essa Guerra Fria foi marcada, como eu falei, por divisões. Olha aí, duas Alemanhas divididas pelo Muro de Berlim, na capital, dividida ao meio, separando tantas famílias. Foi conhecido como o Muro da Vergonha. E aqui nós vamos iniciar os conflitos que essa Guerra Fria ela deixa como um rastro, né? A Guerra da Coreia foi um conflito que aconteceu entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E iniciou-se quando as tropas norte-coreanas ultrapassaram a fronteira que separa as Coreias, dando início à invasão da Coreia do Sul. Essa guerra foi uma das primeiras manifestações da bipolarização que caracterizou o mundo no período da Guerra Fria. Ao longo de seus anos de duração, a guerra deixa milhões de pessoas, na verdade 2,5 milhões. O final da guerra trouxe poucas mudanças na fronteira. Continua o famoso paralelo 38, como vocês observam no mapa. Até hoje, a Coreia está dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul.
A Coreia do Norte, socialista, com influência dos socialistas russos, e a Coreia do Sul, capitalista. Aqui a gente tem que deixar claro que, pela primeira vez aí na Guerra Fria, um país na área de influência socialista torna-se capitalista. E aí, pessoal, pela primeira vez também a gente tem um país que um dia foi pobre e hoje é extremamente desenvolvido. Justamente porque os Estados Unidos, ele, coloca milhares de dólares aí investindo na Coreia do Sul, para a Coreia do Sul ser realmente a vitrine do capitalismo nessa área de influência socialista. E aí a gente vai ter mais para frente, olha aqui, a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã tem essa foto que é muito famosa, onde coloca aí num bombardeio esses jornalistas. Foi uma guerra muito fotografada, filmada. Hollywood fez muito filme. É uma guerra bem longa, né, como a gente pode observar. Mas outra guerra com influência de Guerra Fria, ou seja, as duas superpotências se intrometendo em assuntos que desrespeitavam apenas o país. Guerra do Vietnã essa Guerra do Vietnã ela é conhecida lá no Vietnã como Guerra Americana ou Guerra da Resistência. Olha só, nós chamamos Guerra do Vietnã, que foi Vietnã do Norte contra o Vietnã do Sul. Ambas lutando pela unificação do seu domínio. O conflito no Vietnã contou, a partir de 1965, com o exército dos Estados Unidos, o qual lutou ao lado das tropas do Vietnã do Sul, contra, obviamente, as forças do Vietnã do Norte, que teve apoio dos russos socialistas. Tanto o governo do Norte quanto o governo do Vietnã do Sul apresentavam posturas ditatoriais e repressivas, de maneira local aqui. A partir de 1955, esses governos desenvolveram campanhas, um contra o outro. A entrada dos Estados Unidos na guerra motivou o envio de 184 mil soldados norte-americanos, a sua maioria muito jovenzinhos. Olha, pessoal, no final da guerra, eu vou falar uma coisa para vocês, foram muito mais, chegando até próximo a 500 mil soldados americanos lutando no Vietnã. Essa guerra nessa área aí envolveu também os países vizinhos, Camboja e Laos. Só que a participação dos Estados Unidos na guerra, no entanto, não conseguiu a derrota das forças de Vietcongues. Muito pelo contrário. O conhecimento geográfico da mata, das táticas de guerra, que teve muitos episódios, histórias, pessoal, para contar, que o povo do Vietnã, eles faziam buracos, lotavam de buracos e lotavam de cobras venenosas para quando os soldados americanos estavam lá no meio da floresta, caíam nesses buracos. Dias de chuva, calor, mosquito, esse foi o inimigo dos Estados Unidos. Porque os norte-americanos, eles usaram armamentos pesados nessa região, inclusive com bombas químicas. Muito conhecido, eles sobrevoavam e jogavam assim muito elemento químico lá, famoso napalm, que causava incêndios. Tanto é que nessa foto aí você observa que foi depois de um bombardeio, né? E o que começou a acontecer? Baixas de soldados norte-americanos muito rápido. Era muitos jovens morrendo e voltando dessa guerra do Vietnã sem braço, desequilibrado psicologicamente. E aí o que aconteceu? Como ela foi muito longa, dentro dos Estados Unidos estava havendo muita pressão da sociedade e da imprensa, levando o presidente na época um cessar-fogo. Em 1976 ocorre a unificação do Vietnã sob o comando dos comunistas. Um outro episódio que nós temos para falar aqui, que o livro trata, é o episódio chamado Crise dos Mísseis, em 1962, que refere-se aos 13 dias de impasse entre os Estados Unidos e a União Soviética, devido à instalação de mísseis nucleares na ilha de Cuba. Por que isso aconteceu? Em 1959, o movimento revolucionário derrubou o ditador
de Cuba, Fulgêncio Batista, instalando no país um governo socialista liderado pelo Fidel Castro. O mundo vivia então a polarização entre os blocos comunistas e capitalistas. Logo, olha pessoal, esse episódio da crise dos mísseis foi em 1962, foi o primeiro grande episódio que de fato o mundo assim sentiu que as duas superpotências de verdade iriam se enfrentar. Poderia acontecer a Terceira Guerra Mundial. Na verdade, esse momento da Guerra Fria, o mundo todo tinha mísseis norte-americanos em vários pontos do mundo e mísseis soviéticos em várias partes do mundo. Era tanta arma que essas duas superpotências começaram a desenvolver, instalar no mundo, que o mundo vivia realmente um medo. O medo instaurado das duas superpotências se enfrentarem, envolvendo o mundo todo. Bom, em 1985... em 1964 a 1985, ocorre no Brasil a ditadura militar, justificada justamente pela defesa do Brasil contra a ameaça comunista. Os Estados Unidos não queria permitir outro país na sua área de influência sendo socialista. O exemplo de Cuba. Então, na verdade, o que aconteceu aqui na Guerra Fria? Temos dois exemplos. Um país na área de influência socialista capitalista, Coreia do Sul, e um país na área de influência capitalista se torna socialista, Cuba. Então, para evitar isso, uma justificativa foi a ditadura militar. Mas em 1989 ocorre a queda do Muro de Berlim. Aquela Alemanha dividida agora se unifica. E o mundo está dando outros ares que a União Soviética não tem mais todo aquele poder. E isso, de fato, ocorre com o desfacelamento das repúblicas soviéticas em 1991, onde, por falência do sistema socialista, por ela se envolver tantos anos em guerras, gastando dinheiro de maneira militar e arbitrária, fazendo guerra no mundo, acabou o dinheiro, acabou o poder. Em 1991 é o fim da Guerra Fria com a falência da União Soviética. Nesse período, nasce uma nova ordem mundial no mundo, denominada de multipolar, e dura até hoje. O que é essa nova ordem mundial? Ela é uma ordem mundial econômica. Os seus países que dominam o mundo hoje é os Estados Unidos, a Alemanha dentro do bloco da União Europeia e o Japão. Recentemente podemos incluir a China aqui, tá, pessoal? A partir de 2020, a partir de 2010 a gente pode incluir a China. Essas superpotências hoje, elas dominam o mundo de maneira econômica, com as suas mercadorias, com o seu desenvolvimento tecnológico, científico, com o seu poder econômico, ok?